aí, juvenis, será que alguém já te questionou se a Bíblia é verdadeira? Você dá pra confiar no que nela tá escrito? Mas será que ela ainda serve pra mim e pra você em pleno 2025? Fica nessa aula que você vai se surpreender com fatos, histórias e revelações que vão fortalecer sua fé e sua mente. Se prepara, porque hoje é dia de abrir os olhos para a palavra de Deus como nunca antes. Lição 13! Lição 13! Lição 13! A paz do Senhor, juvenis! Eu sou o Alisson. Eu sou a Duda. E eu sou a Tainara. E nós somos daqui, da Assembleia de Deus Marcas do Evangelho, que fica em Cariacica, no Espírito Santo, Brasil. E nós queremos conhecer você, que nos assiste de outro lugar. Coloque seu nome aí no chat e de onde você nos assiste. Já aproveita pra curtir, comentar, se inscrever e ativar o sininho de notificações pra não perder nada. E compartilhem! E hoje nós vamos falar da Bíblia, o livro da minha vida. Então fica de olho nessa aula pra você não perder nada. Vamos orar pra iniciar. Espírito Santo, muito obrigado por este dia. Obrigado por nós estarmos aqui assistindo a EBD. E que o Senhor possa nos dar entendimento de tudo que a gente vai ver aqui hoje. E que nós possamos levar os ensinamentos para toda a nossa vida. Até o Senhor voltar ou até o nosso último suspirar. Em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor, juvenis, meu nome é Radassa e estamos aqui para mais uma leitura bíblica em classe, que se encontra nos Salmos 119 do versículo 9 ao 12 e depois do versículo 89 ao 105, que diz assim: Como purificará o jovem o seu caminho, observando-o conforme a tua palavra? De todo meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. E agora, do versículo 89 ao 105, que diz: Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. A tua fidelidade estende-se de geração a geração. Tu firmastes a terra e firme permanece. Conforme o que ordenaste, tudo se mantém até hoje, porque todas as coisas te obedecem. Se a tua lei não fora toda a minha alegria, há muito que teria perecido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois por eles me tens vivificado. Sou teu, salva-me, pois tenho buscado os teus preceitos. Os ímpios me esperam para me destruírem, mas eu atentarei para os teus testemunhos. A toda perfeição vi limite, mas o teu mandamento é amplíssimo. Ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo caminho mau, para observar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinaste. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E foi isso a nossa leitura bíblica de hoje. Tchau! Você sabia que a Bíblia é o livro mais lido em toda a história da humanidade? Já foi traduzida para mais de 3.000 idiomas e dialetos. Nem sabia que existia tudo isso. E mais, existem milhares de textos antigos e manuscritos que confirmam textos originais da Bíblia. Por exemplo, a Ilíada de Homero, que é um texto muito conhecido, tem pouquíssimas cópias que realmente confirmam que ela foi escrita há muito tempo atrás. Já a Bíblia, tem milhares de cópias de textos originais. Mas é claro que vai ser muito mais fácil dizer que a Ilíada de Homero é verdadeira. Você sabia que a arqueologia já comprovou reis, guerras e cidades, e até detalhes culturais que foram citados na Bíblia? Olha só, em 1948, depois da Segunda Guerra Mundial, a nação de Israel renasceu, ressurgiu. Exatamente como foi profetizado em Isaías 66:8. E isso tudo, Duda, aponta para uma verdade que não se pode ignorar. A Bíblia não é invenção, ela é revelação. Vamos dar um passeio pela história e ver o quanto a Bíblia é precisa. Vambora!
Vamos voltar no tempo para que vocês entendam um pouco mais sobre os relatos paralelos dos acontecimentos bíblicos na história. Voltemos então para 1500 a.C. Moisés escreve o Pentateuco. Sim, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, presente na sua Bíblia. Esses 5 livros escritos por Moisés são confirmados na história em outros manuscritos antigos e também através da tradição oral. Caminhando um pouco mais, em 1000 a.C., temos o reinado de Davi e Salomão, presentes na Bíblia, no livro de Samuel, Crônicas e Reis. Acontece que a arqueologia já encontrou diversos documentos históricos que comprovam que o reino de Davi e Salomão de fato existiram. Caminhando mais um pouco para o ano de 586 a.C., temos a queda de Jerusalém, descritas aí na sua Bíblia, porque o povo não obedecia à voz do Senhor, então ele enviou juízo. Isso está só na sua Bíblia? Não! A confirmação histórica também está presente nos registros babilônicos. Exatamente, os babilônicos também registraram o que eles fizeram ao povo de Jerusalém. Agora, avançando muito mais, para o ano 33 depois de Cristo, temos a morte e a ressurreição de Jesus. E aqui está o maior evento histórico da face dessa terra, porque existem milhares e milhares de registros paralelos aos registros bíblicos que confirmam a ressurreição de Jesus. Foi o evento histórico mais registrado desde que o mundo é mundo. Não existe nenhum outro evento histórico mais registrado e relatado do que a ressurreição de Jesus. Tanto é que os historiadores confirmam, mesmo os ateus, que é impossível questionar a autenticidade da ressurreição de Cristo. Um pouquinho depois do ano 33, no ano 70 depois de Cristo, temos a destruição do templo, que foi profetizado por Jesus no livro de Mateus. E temos como paralelo essa história presente no registro do próprio povo de Israel. Agora vamos inverter? Em 1948 depois de Cristo, temos um evento histórico que não está na Bíblia: a restauração de Israel. Mas isso está na Bíblia? Sim! Isso é o cumprimento daquilo que foi descrito em Isaías 66. Viram? A história não nega a Bíblia, ela só evidencia. Ela só traz elementos para nós que demonstram que, realmente, a Bíblia é inquestionável. Ela não muda a nossa fé, ela só demonstra que aquilo que a gente acredita é verdade. E eu poderia continuar falando para vocês e caminhando pela história em uma aula sem fim. Ou seja, o que a Bíblia afirma, a história só confirma. Agora, Juvenil, quero chamar a sua atenção para o quanto é comum as pessoas lá fora tratarem a Bíblia como se fosse mais um livro comum, como não sendo a verdade absoluta, como eu e você já sabemos que ela é. As pessoas ignoram completamente todas as provas que a gente citou aqui que comprovam que a Bíblia é verdadeira, porque elas preferem o pecado. Ou seja, admitir que a Bíblia é verdadeira é admitir que Deus existe e que existe certo e errado, existe pecado e bem. Então, se você admite isso, você precisa obedecer. E quem quer obedecer? Então é muito mais fácil simplesmente dizer: a Bíblia não é verdade, entendeu? Cuidado para não cair nessa lábia. E mais, você pode não conviver com pessoas dizendo que a Bíblia é mentira. Ah, isso aí é mentira. Mas elas agem como se ela fosse uma mentira, como se ela realmente não fosse verdade. As suas ações em desconsiderar totalmente seus mandamentos, suas diretrizes, provam que elas não estão nem aí. Mas agora, vamos para uma conversa muito especial com quem realmente entende de Bíblia. Seja bem-vindo, Pastor Jairo. Chegamos então para um momento importantíssimo da nossa aula, onde o nosso pastor Jairo vai responder questões
importantíssimas para a nossa lição. Primeira pergunta, então, Pastor Jairo, o que significa dizer que a Bíblia é inspirada por Deus? Quer dizer que a Bíblia não é um livro escrito porque os homens quiseram escrever uma história. É porque Deus guiou esses autores de tal forma que, ao escreverem as histórias que nós conhecemos, eles estavam escrevendo exatamente aquilo que Deus queria que ficasse registrado por nós. Porque por trás dessa ação da escrita tem a inspiração, o sopro do Espírito Santo para guiar tudo o que vai ser escrito. Cada palavra usada, cada forma da escrita, qual ênfase histórica seria dada naquele evento, de tal forma que tudo o que foi registrado é o que exatamente iríamos precisar para entender e conhecer melhor tanto a história do povo de Deus, mas principalmente conhecer a Deus por meio das Escrituras. E a gente percebe isso quando a gente vê que os autores, eles não se conheciam, viviam em tempos distantes, não eram escribas, em sua maioria eram pessoas simples, mas eles falavam uma mesma coisa, né, pastor? Isso. Há uma única mente guiando esses autores. Não importa se é Moisés escrevendo ou se é o apóstolo João escrevendo 1600 anos depois. Independente do tempo, independente de quem está escrevendo, Deus usou autores eruditos como Moisés, como Daniel, como Isaías, como Ezequiel e como Paulo e Lucas, mas também usou autores simples como Pedro e João. Pedro era um autor, talvez os que escreveram os mais simples, mas todos eles foram guiados por Deus e tudo quanto eles escreveram, na verdade, é o registro daquilo que poderíamos chamar de escrituras sagradas ou a palavra de Deus infalível. Os juvenis, os jovens em geral, gostam muito quando num filme ele tem uma ligação com uma outra cena de um outro filme, porque faz com que as histórias elas se entrelacem. E a gente vê muito isso na Bíblia, do início ao fim, ela dizendo uma mesma coisa. Não há discrepância nenhuma nas escrituras. Tudo que há uma unidade muito extraordinária. Por quê? Porque uma única mente guiou seus autores. Um evento escrito no Antigo Testamento, ele é descrito de outra forma no Novo Testamento, mas no mesmo sentido. Paulo diz que tudo quanto dantes foi escrito, ele se refere ao Antigo Testamento, para o nosso ensino, para a nossa esperança e conforto foi escrito. É interessante, em nossa igreja nós temos uma Bíblia devocional. Quando nós fazemos o devocional, nós lemos 4 capítulos diferentes da Bíblia, 2 do Antigo Testamento e 2 do Novo Testamento. Quando a gente chega ao fim da leitura, a gente tem a impressão de que todos os textos, eles têm algo que se relacionam entre si. Experimente fazer isso ao fim do seu devocional. Busque encontrar o que Deus quis dizer para a sua vida nesses 4 capítulos e como eles se relacionam. Passou a segunda questão. Por que nós devemos confiar na Bíblia se ela foi escrita por homens? A Bíblia foi escrita por homens porque esse foi o meio extraordinário que Deus usou para que nós pudéssemos entender a linguagem. Se a Bíblia fosse escrita por anjos, nós não iríamos entender jamais a linguagem dos anjos, porque os anjos não usam a nossa linguagem. Se a Bíblia fosse escrita pelo próprio Deus, nós também teríamos dificuldade de entender. Mas o que Deus fez? Deus usou a linguagem humana que Ele mesmo criou com Adão e usou os homens para escrever exatamente aquilo que Ele gostaríamos que nós soubéssemos sobre Ele. O fato de homens estar escrevendo não quer dizer, por exemplo, que os apóstolos fossem pessoas que não tivessem erros. Mas quando eles estavam escrevendo as escrituras, o que eles produziram era algo infalível, porque a força que estava por trás deles era a força divina. Perfeito, pastor. Mais uma questão. Quais provas históricas mais fortalecem a fé cristã? Nós temos milhares. A primeira prova cristã mais importante que nós podemos observar é a ressurreição de Jesus Cristo. A ressurreição de Jesus Cristo é o fato histórico mais bem confirmado em toda a história da humanidade. Nós temos mais provas e registros sobre a ressurreição de Jesus Cristo do que sobre qualquer outro evento, até mesmo eventos que acontecem nos nossos dias. Por quê? Porque Deus tinha interesse que esse fato histórico pudesse ser o mais bem confirmado para que todos aqueles que crescem em Jesus Cristo pudessem ter a alegria de ler e saber exatamente como os fatos aconteceram. O segundo evento histórico talvez mais importante que nós temos é o fato de Deus guiar os primeiros autores a produzir cópias do Novo Testamento. Nós temos a Escritura sendo preservada a nós durante todos esses milênios, sem que ela seja adulterada, sem que ela seja modificada. No final do século XIX, um menino pastor de ovelhas encontrou vasos na caverna de Qumran de vários textos bíblicos. E lá encontrou, por exemplo, todos
todo o livro de Isaías em um dos manuscritos mais antigos que nós temos. E quando foi traduzir o Isaías do século II a.C. com o Isaías que nós temos do nosso tempo, comprovou que o texto é cópia fiel um do outro, mostrando mais uma vez que Deus preservou a sua palavra em meio às escrituras. E se fôssemos citar os eventos, eles são muitos e o tempo não daria para falar sobre todos eles. A Bíblia, ela é frequentemente atacada nas escolas e nas universidades. O tempo todo, eles querem dizer para os nossos jovens de que a Bíblia, ela não é a verdade. Ela é como se fosse mais uma verdade em que eles podem acreditar se eles quiserem. Pastor, a Bíblia é realmente útil para os jovens de hoje em dia? Aliás, a Bíblia é o livro mais útil para a humanidade em todos os tempos, e principalmente para a juventude que precisa trilhar o caminho da verdade. O que a Bíblia ensina, a filosofia jamais vai ensinar. A política nem sequer menciona. O direito ou qualquer outra menção que os homens possam produzir de conhecimento acadêmico pode comportar as verdades que têm as Escrituras. A Bíblia é tão extraordinária que ela criou a cultura ocidental. O mundo em que a gente vive foi criado pelas Escrituras. Os direitos, o conhecimento, a ciência, as liberdades e garantias individuais que nós conhecemos só foi possível por causa das Escrituras. Antes do Evangelho chegar na Inglaterra do ano 900, as pessoas caçavam umas às outras com arco e flecha e comiam a carne daqueles que eles caçavam. Quando chegou lá o Evangelho, ela venceu esses mitos religiosos falsos e em mais ou menos 100 anos a Inglaterra se tornou um dos países mais eruditos do mundo. E em 900 anos, preservou esse país, ele se tornou o país mais intelectual do mundo. Quem foi que tirou um país das trevas e trouxe esse conhecimento? Quando você olha para a cultura budista, para a cultura indiana, ela só tem uma melhora quando o cristianismo chega nesses países. Enquanto essa cultura está lá, eles vivem em constante trevas. Há mais ou menos 60 anos atrás, na Índia, quando o homem morria, a mulher era enterrada junto com o marido vivo, porque era uma cultura milenar na China isso acontecer. Qualquer coisa que a gente conhece de direito ou de garantia ou de verdades sociais que realmente importa, só é possível por meio das Escrituras. Nenhuma conquista que o mundo teve de bom nasce originalmente de alguma coisa que não seja as Escrituras. Por exemplo, a chamada justiça social que a gente ouve hoje, que é um trocadilho comunista criado para significar tudo menos justiça e menos social, por exemplo, produzido pela ideia do marxismo. O que é o comunismo? Ele produziu o terror, ele produziu a morte. É uma vertente filosófica com cara de economia política e ajuda social, mas que por trás esconde um veneno de morte, destruição e ódio. Você não vê isso nas Escrituras jamais. Então, pastor, qual é a diferença da Bíblia para os livros seculares e da Bíblia para os livros religiosos? Qual o cuidado que os juvenis eles precisam ter ao ler outros livros? Primeiro, a gente precisa entender que a Bíblia é um livro superior a todos os outros livros. Não existe um livro melhor do que as Escrituras. A Bíblia é única. É única porque não existe um livro como ela. É única porque ela é uma só. Só existe uma única Escritura, a judaico-cristã. Ela é única porque ela excede a todos os outros. Ou seja, essa singularidade das Escrituras mostra que ela é digna de confiança e que ela não é comparada a nenhuma outra literatura. Quando você lê um livro não cristão, você tem que ler sempre como se estivesse manipulando veneno sem tomar ele. Você vai ler e vai ver que a ciência, a capacidade acadêmica, semântica e dialética pode abordar questões que aparentemente pareçam verdade, mas normalmente são falácia. E quando você lê, por exemplo, a Bíblia comparada a outros livros religiosos, vamos dizer que você vai ler um livro meu escrito sobre um assunto. Ele é bom, ele é legal, mas ele só tem autoridade porque essa autoridade nasce das Escrituras. Mas qualquer livro que eu escrevo ou qualquer outro autor cristão não é nada comparado com as Escrituras. Deus pode usar um livro para ministrar a gente algumas verdades, mas Deus fala conosco o tempo todo por meio só
das Escrituras e não por nenhum outro escrito. Então, Juvenis, busque a Deus, ame a palavra de Deus, porque aquele que busca a sua palavra, aquele que teme ao Senhor, alcança sabedoria, alcança conhecimento. Com certeza, se você abrir a palavra de Deus e pedir para que o Senhor ministre no seu coração as verdades que estão ali descritas, Deus vai te transformar dia após dia para que você seja cada vez mais parecido com o Senhor Jesus Cristo. Pastor Jairo, muito obrigada pela sua participação. Com certeza o Senhor abriu muito a nossa mente. Deus abençoe vocês. Muito obrigado, Pastor Jairo. Agora nós temos mais clareza do porquê a Bíblia é tão especial para nós. Ó, Juvenis, anota aí e nunca mais esqueça. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Então, nós podemos ver na Bíblia que todas as coisas que estão relacionadas como guerras, como histórias, como reinos, impérios e tudo mais é verdade. Porém, a Bíblia ela é muito mais do que isso. Ela é mais do que ciência, ela é mais do que história. A Bíblia, ela é o único livro de todos os livros, sejam literários, seja romance e todos os outros, que é capaz de mudar as pessoas por completo. A Bíblia, ela é útil para os nossos dias, ela é atemporal. A Bíblia, ela não mudou. O mundo muda, o livro de ciências muda e tem que ser atualizado todo ano, mas a palavra de Deus não. Ela é imutável. A mesma palavra que foi dita nos tempos de Jesus, ela é dita hoje e válida para hoje, porque a Bíblia foi inspirada por Deus. Ela é o nosso manual, ela indica aquilo que a gente deve fazer. A palavra de Deus diz que ela é a luz que ilumina o nosso caminho, ela é o farol que ilumina a nossa vida. A palavra de Deus, ela é a verdade que entra, confronta os nossos erros e transforma a nossa vida. Nenhum outro livro no mundo é capaz de fazer isso. Livros comuns podem te emocionar, mas não podem transformar o seu ser. A palavra de Deus é a espada de dois gumes que penetra o interior do nosso espírito e da nossa alma. Ela é a única que tem a capacidade de mostrar para você quem você é e causar em você arrependimento que te leva à mudança verdadeira. Não busque isso em livros de autoajuda, não busque isso mesmo em livros cristãos, porque a palavra é a fonte que vai transformar você. 2 Timóteo 3,16 diz: toda a palavra ela é inspirada por Deus e ela é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir e instruir a minha e a sua vida. Entendendo essas verdades, o questionamento que fica é: qual a importância que você tem dado à palavra de Deus? Quanto tempo você tem se dedicado a ela? Ela é o seu parâmetro para tudo que você vê? Ela é um óculos pelo qual você enxerga a vida? O seu maior desejo precisa ser que a palavra de Deus seja a sua cosmovisão, para que você veja o mundo de forma correta. Não adianta ficar de braços cruzados pensando que a palavra vai vir magicamente para sua cabeça se você não buscar como o salmista diz: ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábios do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Entendo mais do que os antigos, porque guardo os teus preceitos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Observe bem, o salmista, aqui no Salmo 119, está dizendo que ele ama a palavra de Deus, que ele medita na palavra de Deus. E isto faz com que ele tenha mais sabedoria, que ele tenha mais entendimento e que ele consiga viver a vida de forma coerente. O apóstolo Pedro também nos exorta a buscar conhecer a palavra de Deus. Ele diz: estejam, pois, preparados para responder com sabedoria a qualquer que perguntar a razão da esperança que há em vós. Isto porque nós que somos jovens precisamos estar fortalecidos pela palavra. Ela é a espada, nós precisamos aprender a lutar, a combater, e você só vai poder fazer isso se você amá-la, se você desejá-la, se você buscar conhecer a Deus através dela todos os dias. Veja bem, a palavra de Deus, ela é alimento para a sua alma. Você come uma vez só por dia? Como está a sua alimentação? Comendo uma vez na semana?
Uma vez no dia? Uma vez no mês? Aquilo que você tem se alimentado determina como está a sua saúde física. Daquilo que você se alimenta determina a sua saúde física. Aquilo que você tem usado para alimentar a sua alma determina a sua saúde espiritual. Pense em todas as coisas que você quer fazer, o que você planeja fazer, como o que você vai comer amanhã, o que você quer fazer da vida, como estudar ou trabalhar, com quem você quer casar. São decisões simples ou muito importantes, mas o que fazer diante delas é simples. Abra a Bíblia. A Bíblia não foi feita para enfeitar a sua estante, por mais que ela seja muito bonita. Ela foi feita para iluminar o seu caminho, e isso muda tudo. A paz do Senhor, Juvenis. Meu nome é Arthur e estamos aqui para mais um Você Sabia? A Bíblia não é só um livro, é o começo de tudo. Antes de você nascer, Deus já tinha escrito uma história real de amor, redenção e propósito, com você dentro dela. No centro dessa história está um livro diferente de todos os outros. A Bíblia não é apenas palavras antigas, é a voz viva de Deus falando com você hoje. Ela foi escrita por homens, mas inspirada pelo Espírito Santo. Como diz 2 Timóteo 3,16, quando você abre a Bíblia, não é só você que lê, é Deus que te revela quem você é. A Bíblia não é enfeite de crente, é manual de sobrevivência. É luz no escuro, é direção no caos, é refúgio quando tudo desaba. Ele te corrige, te fortalece e te lembra. Você foi criado com propósito e chamado para viver com coragem. Você não lê a Bíblia só para saber mais, você lê para ser transformado. Ela muda sua mente, ela limpa seu coração, ela afia sua fé. Ela é um espelho que te mostra o que Deus vê, e o que Ele vê é alguém com valor eterno. A Bíblia foi feita para ser vivida. Você precisa dela para tomar decisões, lidar com a dor, vencer tentações e para não esquecer quem você é em Deus. Enquanto o mundo muda de ideia todo dia, a palavra de Deus permanece firme para sempre. Por que isso importa? Porque sem a palavra a gente se perde, sem a verdade a gente afunda. Sem Deus, a vida vira só uma correria sem sentido. Mas com a Bíblia você anda com firmeza, você vive com propósito e você enxerga a eternidade, mesmo em dias nublados. Pare de viver no rascunho. Deixe a Bíblia escrever a versão final da sua história, com verdade, propósito e eternidade. Hoje nós vimos que a Bíblia é real, histórica e inspirada. E principalmente, o mais importante de tudo, ela é pra mim e pra você. Se você quer viver uma vida com paz, propósito e direção, é muito fácil. É só você ler a Bíblia. A Bíblia é o único guia para nos aproximarmos de Deus e para nos levar para o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos então para um desafio para fechar nossa aula. Chegou a hora de colocar a aula de hoje em prática. O desafio é o seguinte: você vai fazer o seu devocional, vai anotar algo que te chamou a atenção, que tem uma aplicação para a sua vida e vai compartilhar ou nas redes sociais e nos marcar ou no grupo do WhatsApp da classe. Medite naquilo que você está lendo e compartilhe com os outros aquilo que Deus falou com você. Topa o desafio? Então bora! Marca a gente! E agora, chegou o nosso momento tão especial. Momento de honrar a Deus com as nossas finanças. E eu quero te convidar a não fazer isso com pesar, mas com coração alegre, reconhecendo todas as benesses que Deus tem nos feito. Abaixo temos a nossa conta bancária e o nosso Pix.
Mas eu queria te convidar também para um outro projeto, o Projeto Mil Valentes. A intenção é adquirirmos este espaço que Deus tem usado para abençoar tantas vidas e você pode ser um contribuidor dessa obra. Provérbios 3:9 diz: honra a Deus com a sua renda e com as suas primícias, e serão fartos os teus celeiros. A promessa de Deus. Então, com esse ato de fé, oferte na casa de Deus e seja abençoado em nome de Jesus. A paz do Senhor, Juvenis! Meu nome é Ana Sofia e chegou a hora do quiz. Então, vamos para a primeira pergunta. Qual é a principal relevância da Bíblia Sagrada? Alternativa A: um livro poético sobre o povo judeu. B: um manual de leis morais universais. C: um livro filosófico para debates religiosos. D: um manual de fé e prática para a vida cristã. Tempo na tela. E o tempo acabou. E a resposta certa é a letra D: um manual de fé e prática para a vida cristã. Pergunta de número 2. Qual povo tem sua história, costumes e cultura registrados desde seus primórdios na Bíblia? Letra A: os romanos, que dominam Jerusalém. B: os filisteus, inimigos históricos de Israel. C: os hebreus judeus, protagonistas da narrativa bíblica. D: os gregos, que difundiram a cultura helênica. Tempo na tela. E o tempo acabou. E a resposta certa é letra C: os hebreus judeus, protagonistas da narrativa bíblica. Pergunta de número 3. O que acontece com quem vive segundo a palavra de Deus? A: é transformado, anda na verdade e caminha rumo à eternidade com Cristo. B: garante uma vida sem problemas e conquista tudo o que deseja. C: recebe aprovação das pessoas e se adapta melhor ao mundo. D: se torna mais religioso e passa a cumprir tradições humanas. Tempo na tela. E o tempo acabou. E se você colocou que a alternativa certa é a letra C, sinto muito, mas você errou. Porque a alternativa certa é a letra A: é transformado, anda na verdade e caminha rumo à eternidade com Cristo. Pergunta de número 4. Qual dos fatos abaixo ocorreu um cumprimento direto a profecias bíblicas? Letra A: a criação da moeda de prata do Império Persa. B: a destruição de Jerusalém e os exílios de Israel e Judá. C: a revolta dos Macabeus contra os seleucidas. D: o nascimento de Alexandre o Grande na Macedônia. Tempo na tela. E mais uma vez, o tempo acabou. E a resposta certa é a letra B: a destruição de Jerusalém e os exílios de Israel e Judá. Quinta e última pergunta. Qual é o propósito da Escritura Sagrada? A: inspirar composições musicais e poesias religiosas. B: sustentar a autoridade eclesiástica na igreja primitiva. C: servir como código civil e criminal dos tempos bíblicos. D: ensinar, redarguir, corrigir e instruir em justiça. Tempo na tela. E o tempo acabou. E a resposta correta é a letra D: ensinar, redarguir, corrigir e instruir em justiça. E esse foi o nosso quiz. Tchau! Agora vamos orar. Querido Deus, obrigada, Pai, por mais essa aula. Obrigada porque o Senhor nos fez entender o quão preciosa é a Tua palavra e o quanto ela é verdade para a nossa vida. Que o Senhor venha guardar esse conhecimento para o nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Tchau!
Pois corta isso, tá, gente? Corta isso, tá, gente? No versículo 9 ao 12. B. A destruição de Jerusalém e os exílios. B. A destruição de Jerusalém e os exílios. Isaías 66:8. Inclusive, Duda, isso é uma. Isso aponta para uma verdade. Pois corta isso, tá, gente? Corta isso, tá, gente?